Você está na fila do caixa do supermercado. O seu carrinho não está nem na metade. A esteira preta anda devagar. A moça do caixa passa o primeiro item. Bip. O visor vermelho mostra o preço. Você engole em seco. A sua mente vira uma calculadora desesperada. Você começa a somar cada centavo mentalmente. Se você levar o queijo, vai ter que deixar o café? O dinheiro que sobrou na conta vai dar para a passagem de amanhã? O coração acelera. A boca fica seca. Para quem olha de fora, você é apenas uma pessoa normal controlando o próprio orçamento. A sociedade acha isso bonito, chama de responsabilidade. Mas a ciência descobriu algo profundamente perturbador sobre esse momento. Essa matemática silenciosa e constante não está apenas te estressando. Ela não é apenas um incômodo da vida adulta. Ela está, literalmente, alterando a estrutura do seu pensamento. Ela está roubando a sua inteligência. Não é exagero, não é metáfora. A psicologia comportamental chama isso de taxa da escassez. E ela explica, de forma cruel e exata, por que sair do buraco financeiro parece uma tarefa quase impossível. Imagine a sua mente como a conexão de internet da sua casa. Ela tem uma banda larga, com um limite muito claro. Essa banda larga é o seu espaço mental. É a energia que você usa para pensar, para ter ideias brilhantes no trabalho, para resolver problemas complexos e para resistir a tentações. A psicologia chama isso de largura de banda cognitiva. Quando você não tem dinheiro, o medo de faltar o básico vira um download gigantesco, um arquivo pesado rodando no fundo da sua mente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse download invisível suga quase toda a sua internet mental. O que sobra para o resto da sua vida? Uma conexão extremamente lenta. A sua mente trava. O seu raciocínio perde a força. Você demora muito mais para processar informações simples. Os renomados cientistas Sendhil Mullainathan, de Harvard, e Eldar Shafir, de Princeton, provaram isso de um jeito que chocou o mundo acadêmico. Eles queriam entender se a pobreza deixava as pessoas menos inteligentes, ou se pessoas menos inteligentes ficavam pobres. A resposta mudou tudo. Eles viajaram até a Índia. Acompanharam um grupo de agricultores de cana-de-açúcar. Esses trabalhadores recebem o dinheiro do ano inteiro em uma única vez, logo após a colheita. Isso criou o laboratório perfeito no mundo real. Meses antes da colheita, esses agricultores eram pobres, apertados, desesperados. Eles penhoravam ferramentas, faziam contas de centavos. Um mês depois de colher, o cenário mudava. Eles tinham muito dinheiro no bolso, estavam com as contas pagas, estavam tranquilos. Os pesquisadores aplicaram testes complexos de QI e de lógica nessas exatas mesmas pessoas, nessas duas fases diferentes do ano. O resultado assombrou o mundo da psicologia. Antes da colheita, sob o peso esmagador da falta de dinheiro, os agricultores perderam até 14 pontos de QI. 14 pontos. Isso é uma queda livre na capacidade intelectual. É a mesma perda de inteligência que uma pessoa sofre ao passar uma noite inteira em claro, sem dormir um único minuto. É o mesmo efeito cognitivo do alcoolismo. A falta de dinheiro não significa falta de capacidade natural. Ela cria uma cegueira temporária. O seu cérebro entra em um modo primitivo de sobrevivência. Ele desliga áreas inteiras responsáveis pelo planejamento de longo prazo. A sua mente paralisa. Se essa verdade acabou de explodir a forma como você enxerga o seu próprio comportamento, faça uma pausa de 3 segundos. Inscreva-se neste canal agora. A internet está lotada de promessas vazias e atalhos falsos. Aqui, o algoritmo é treinado para entregar a raiz do problema. Ao se inscrever, você garante que esse tipo de conhecimento continue quebrando as suas correntes. Deixe o seu like e preste muita atenção no que vem a seguir. Com o cérebro operando no limite da exaustão, você entra no perigoso efeito túnel. Imagine dirigir um carro à noite, durante uma tempestade violenta, dentro de um túnel escuro. Você não consegue olhar para as paredes. Você ignora a paisagem. Você não vê as placas de saída. O seu olhar fica travado de forma doentia apenas nos faróis do carro da frente. Você só pensa em não bater agora. Na sua vida financeira, o efeito túnel é implacável.
Ele faz você focar exclusivamente no boleto que vence amanhã, na conta de luz que está prestes a ser cortada. No túnel, o futuro deixa de existir. O mês que vem é uma miragem. É por isso que pessoas com o orçamento apertado tomam decisões que parecem estúpidas para quem está de fora. Quem tem dinheiro aponta o dedo. Diz que é falta de educação financeira. Diz que basta anotar os gastos em uma planilha. Mas isso é uma visão arrogante. Pegar um empréstimo com juros de 300% para pagar o aluguel atrasado é uma tragédia matemática. Vai destruir o seu próximo mês. Mas, dentro do túnel da escassez, essa é a única decisão lógica. O seu cérebro não liga para os juros de amanhã. Ele só quer resolver o pânico do despejo hoje. A sua mente sacrifica o seu futuro para garantir o seu presente. E existe um agravante ainda pior. A sociedade diz que vencer na vida exige força de vontade. Dizem que, se você for forte o suficiente, não vai gastar dinheiro à toa. Isso é uma grande mentira biológica. A força de vontade não é um traço de personalidade. Ela é um recurso físico. Ela é como a bateria do seu celular. Ela acorda carregada, mas cada decisão que você toma consome um pouco de energia. A psicologia estuda isso a fundo e dá um nome a esse fenômeno: fadiga de decisão. Um estudo muito famoso analisou juízes em Israel que decidiam sobre liberdade condicional. Pela manhã, com o cérebro descansado, eles analisavam os casos com calma e soltavam muitos presos. No fim da tarde, exaustos de tomar decisões difíceis, a taxa de liberdade caía para zero. O cérebro cansado escolhe o caminho mais fácil. E o mais fácil era deixar o preso na cadeia. Agora, aplique isso à fila do supermercado. O rico entra na loja, pega o pacote de café mais caro, joga a carne no carrinho, vai para o caixa e passa o cartão. O cérebro dele está relaxado. A bateria mental está em 100%. Ele tomou 0 decisões desgastantes. O pobre entra na mesma loja e começa um campo de batalha mental devastador. Ele olha o preço do quilo. Ele compara 3 marcas diferentes de papel higiênico. Ele calcula se a compra do pão vai comprometer o leite de amanhã. Ele pega um pacote, olha o preço, suspira e devolve na prateleira. Ele toma dezenas, centenas de microdecisões exaustivas em cada corredor. Quando ele finalmente chega no caixa, a bateria mental acabou. O processador fritou. A fadiga de decisão atacou com força total. É exatamente nesse ponto de vulnerabilidade que o desastre acontece. O cérebro esgotado grita por uma recompensa. Ele exige dopamina para lidar com aquele estresse absurdo. A voz na cabeça sussurra: você trabalhou tanto, você sofreu tanto, você merece aquele chocolate caro. Você merece pedir uma pizza hoje à noite. E você cede, você compra, e depois sente uma culpa terrível, mas entenda isso de uma vez por todas. Você não cedeu por fraqueza, você não cedeu por burrice, você cedeu por exaustão cognitiva pura e simples. O seu cérebro entrou em colapso momentâneo. Repara nisso. Você ainda está aqui. O vídeo já passou da metade e você continua prestando atenção. A imensa maioria das pessoas normais já teria fechado esse vídeo buscando uma dancinha viral, buscando entretenimento barato para anestesiar a mente. Mas você não. Isso prova algo gigante sobre você. Prova que você não tem medo de encarar a realidade brutal. Você tem a maturidade e a fome de quem realmente quer quebrar o ciclo. Você está acima da média e o seu cérebro está absorvendo o antídoto agora mesmo. Continue focado. A entrega do ouro começa aqui. Como você escapa dessa prisão mental? Como você recupera o seu ki roubado e destrava a sua vida? A solução não é ganhar na loteria. A solução não é cortar cada pequena alegria da sua vida até entrar em depressão. O grande segredo da ciência comportamental é criar algo chamado folga. Folga é espaço. É um pequeno amortecedor invisível entre você e o precipício. Quando você não tem dinheiro, qualquer imprevisto é uma tragédia. Se o pneu furar, falta comida. Ter folga significa afrouxar essa corda que está no seu pescoço. E você constrói essa folga parando de confiar na sua força de vontade. Tire o peso das escolhas do seu cérebro. Primeiro passo: automação implacável. Se você precisa criar uma reserva de segurança, nunca espere sobrar dinheiro no fim do mês. Nunca vai sobrar. O efeito túnel vai dar um jeito de gastar.
Programe o aplicativo do seu banco hoje. Quando o salário cair, o sistema deve transferir automaticamente um valor, nem que seja R$ 30, para uma conta oculta, sem você tocar, sem você pensar, sem gastar a bateria do seu cérebro. Apenas acontece. Segundo passo, arquitetura de ambiente. Você precisa desenhar o seu mundo para blindar a sua mente. Se você não resiste ao aplicativo de delivery nas sextas-feiras, não tente usar a força de vontade para não pedir. Apague o aplicativo. Crie atrito. Dificulte o erro. Se existe uma loja no caminho do trabalho que sempre te faz gastar, mude a sua rota. Passe por outra rua, mesmo que demore 10 minutos a mais. Evitar a vitrine não gasta energia mental. Encarar a vitrine e dizer não, gasta. Proteja sua banda larga a todo custo. Terceiro passo, a inversão da lente. A escassez treinou a sua mente para ser uma máquina caçadora de problemas. No túnel, você só foca no que falta, no dinheiro que não existe, na conta que não foi paga, no limite que estourou. Focar na falta gera desespero. O desespero gera paralisia. Você precisa forçar o seu cérebro a olhar para os recursos. Pegue um caderno físico. Anote o que você tem nas mãos hoje. Quais são as ferramentas reais que você possui? Quais habilidades você sabe executar? Quem na sua rede de contatos pode te ensinar algo novo? O que você pode oferecer para o mundo agora? Quando você desloca o olhar gigantesco da falta e coloca o foco nos recursos disponíveis, a mágica da neurociência acontece. O seu túnel mental se alarga. O seu batimento cardíaco diminui. O estresse recua. Aqueles 14 pontos de Ki começam a voltar para você. A sua inteligência real, brilhante e afiada, volta a assumir o controle do sistema operacional. O efeito túnel desaparece. E você, finalmente, consegue enxergar as rotas de fuga que sempre estiveram bem ali na sua frente. A construção da riqueza nunca começa na sua conta bancária. Ela começa na desobstrução da sua mente. Ela começa quando você para de lutar contra a própria biologia e começa a hackear as regras do jogo. Da próxima vez que você estiver na fila do supermercado, algo vai ser muito diferente. O carrinho vai andar, a esteira preta vai puxar as compras, a moça vai passar o primeiro item, o bip vai soar no ar. Talvez o seu orçamento ainda esteja apertado naquele momento, mas o seu cérebro não estará mais sequestrado. Você não vai sentir o aperto no peito, você não vai deixar a ansiedade dominar. Você vai olhar para aquele visor vermelho, sabendo exatamente o que está acontecendo nos bastidores da sua mente. Você vai respirar fundo, vai saber que o seu planejamento já está automatizado, vai saber que o seu Ki está protegido. A matemática opressora perdeu o poder sobre você. Você desligou o download pesado da escassez. E agora, o seu processador mental está 100% livre para construir um futuro inabalável. Nos vemos no topo. Um grande abraço e mantenha a sua mente livre.